Então é o seguinte, ah, falar um pouquinho aqui, só estou terminando de comer uma rapadura. Olha só, pessoal. Então, o que, que a gente podia falar um pouco é, em primeiro lugar, que o cloud ele está trazendo uma série de inovações na forma que a gente tem de desenvolver as coisas, né? Então, o que, que ele está mudando? Nós estamos mudando do modelo que era fazer automações através de fluxo, para a gente estar migrando para automações através de vibe code. E aí tem dois caminhos. O caminho que eu vou simplesmente interagir e ele vai executar as coisas através da gente. E outro caminho é vou construir através de vibe code usando uma estrutura de engenharia de contexto. Então, por exemplo, nos dois eu preciso dominar a engenharia de prompt. Só que nós temos um caminho bem diferenciado aí. Por exemplo, na medida que você quer desenvolver sistemas complexos, o que, que você precisa fazer? Você precisa criar umas estruturas, certo? Para que você tenha repositório de informações, que você tenha memória do que você está fazendo, histórico do que tu está fazendo, né? Além, né, de todos os dados do que tu está fazendo. Então, isso está se tornando para a engenharia de contexto, né? Inclusive, o cloud, ele está com um recurso chamado Cloud Code, que você pode, através de comandos de linha, instruir ele, e daí com isso tu gastaria menos tokens para fazer as coisas, e você tem todos os parâmetros dentro dessa engenharia de contexto. Opa, tem uma aí que segue essa premissa de criar fluxo a partir de prompts? Sim, veja, o que, que a gente tem que entender, né? Uh, é o seguinte, quando a gente está falando de engenharia de contexto, você vai ter um arquivo de instrução e você vai ter toda uma estrutura de dados, de informações para ele executar. Qual é a lógica disso? Imagina que você está fazendo um sistema muito grande, né? Toda a informação vai estar dentro desse contexto. E dentro desse contexto você tem banco de dados, por exemplo, um RAG, com todos os dados. Tu tem um banco de dados que pode ser um PostgreSQL ou Supabase que tem o histórico de tudo que está sendo feito, ou um arquivo texto que seja, né? Então, isso é um ponto. O outro ponto é você usar instruções para que os agentes façam isso. Então, por exemplo, se eu chegar e usar o cloud aqui, certo? Eu tenho 500 conectores aqui. Cada vez vai surgir mais conectores. Então, o que, que acontece? Quando eu vim aqui, se eu der uma instrução, ele vai construir o que, que eu quero. Certo? Sim, mas veja, não pensa mais numa IA. O que está mudando é que antes a gente ia atrás de uma IA para fazer alguma coisa, né? Eu poderia até pegar um exemplo que eu quero mostrar depois para vocês, é sobre o Abacus. O Abacus era uma ferramenta tipo esse POI, ou seja, você comprava uma assinatura para poder usar diversas ferramentas, né? Por exemplo, aqui, ó, eu poderia usar várias ferramentas aqui, ó, todas elas. Então, aquela história, eu compro, eu pago US$ 10, US$ 20, vão pensar, e eu uso todas as ferramentas. Só que isso é o passado, né? O presente já está vindo aqui, ó, Deep Agente, certo? Deixa eu ver se vocês enxergam. Até não está legal aqui o meu, deixa eu ver se eu consigo.
diminuir aqui um pouquinho para vocês enxergar inteiro. Vamos ver se vocês enxergam inteiro isso aqui tudo. Então, olha só, esse DIP agente, ele muda toda a regra. Por quê? Porque eu venho simplesmente aqui e descrevo o que eu quero, e ele vai estar usando inúmeros agentes para fazer isso. Certo? Então, o que acontece? Por exemplo, se eu usar uma ferramenta que ele usa só um agente, só uma função, isso vai ser cada vez mais limitado. Então a ideia é deixar, eu vim escrever aqui em cima para ele e ele vai descobrir qual ferramenta que ele vai usar, certo? Para fazer o que eu preciso. Né? Então essa é a nossa mudança que nós estamos tendo aqui. Tá? Então deixa eu, ó, aprenda a construir agentes escaláveis e observáveis, né? Inclusive é o que eu estou mostrando sobre os enxames de agentes. Foque em prompt, modelo e contexto. Então, o que acontece? O prompt é engenharia de prompt, é tu saber fazer uma instrução bem legal. Hoje, eu publiquei também aqui os exemplos, os 7 exemplos do Mark lá, que ele está usando esse Abacus, esse Deep Agente, para fazer as coisas. Daí eu vi gente dizendo, mas eu não consigo fazer, porque ele não fez um bom prompt. Certo? Outra coisa, nós vamos até falar sobre isso. A engenharia de prompt está morrendo, o VoIP Code está morrendo. Não, é apenas que quem não fizer bons prompts não vai conseguir ter resultado. Outra coisa é o modelo. Entender que cada LLM tem uma atribuição, uma característica apropriada. Né? Quem acompanhou ontem eu dando uma olhada, né, nas estatísticas aqui, né, que a gente estava olhando nos contextos e tudo, né, o que mais está se falando? É justamente isso. Né? Então, né, o modelo é muito importante, saber o que nós queremos fazer. E o contexto é quais os exemplos que tu pode dar para que esse prompt e esse modelo façam o que tu quer. Né? Então, a ideia de usar o Cloud Code como infraestrutura de desenvolvimento contínuo é o que eles apostam muito. Né? Outra coisa, né, de novo, não é para pegar e ensinar. Aliás, não é para apenas criar o código, e sim você aprender com isso. Então, uma das coisas importantes é você ser um cara de pesquisa, de teste. Beleza? Isso aí, ó. Um exemplo bem típico.